Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Atos. Capítulo 16. Nós vamos ler os versos 6 ao 10. Nessa primeira leitura, nesse primeiro momento, a gente vai fazer uma leitura um pouquinho mais longa. Eu não sei quantos que talvez conseguiram fazer alguma leitura do que tinha sido proposto inicialmente, mas vamos ler alguns trechos aqui. Então, Atos 16, do 6 ao 10. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Agora nós vamos para Atos, capítulo 17. Tendo passado por Anfípolis e a Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse de entre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres distintas. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Verso 10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se eram as coisas assim. Para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram. Verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se revoltava em face da idolatria na cidade. Verso 32. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos em outra ocasião. E agora verso do capítulo 18, verso 1. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto,
recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista a ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, e Paulo se aproximou deles. Um verso mais, só o 11. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Um verso mais agora na primeira carta de Tessalonicenses. Nós vamos ler do 1 até o 3. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Amém? Vamos orar. Amado Senhor, nós te somos gratos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Porque, de fato, tu tens deixado registrado, Senhor, tudo que precisamos para olharmos para ti, para conhecermos o teu Filho, Senhor, mas também para nos conhecermos, Senhor. Te pedimos, Deus, que essa noite, Senhor, tu torne a tua palavra aberta, Senhor, e que ela fale, Senhor, aquilo que tu deseja falar, Senhor. E que também alcance os nossos corações da maneira que tu deseja alcançar, Senhor. Então, fala com graça, Senhor, mas com a tua autoridade também, Pai. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Amém? Vou colocar aqui para a gente cumprir. Amados irmãos, o propósito é que a gente discorra e entenda e compreenda um pouco da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Tá? Então, assim, a prioridade é a gente olhar para a primeira carta. E quando a gente vai olhar para alguma coisa específica, que manda estudo, e esse estudo envolve a gente fazer várias perguntas sobre aquilo que a gente está tentando compreender. Então, apesar de ser um estudo, eu diria, amplo, né, eu vou tentar, de uma maneira que o Senhor me concedeu, tentar ser o menos técnico possível, né, e tentar trazer mais o que essa carta talvez quer expressar para nós. Então, os irmãos vão considerando, né? Se às vezes alguém não entendeu alguma coisa, fica à vontade também, né? E eu posso recolocar talvez de outra forma. Mas, irmãos, quando a gente está fazendo uma análise profunda de uma carta, qualquer coisa bíblica, a gente sempre tem que estar atento aos contextos em que aquilo faz parte, né? Então, nós amamos versículos avulsos que nos ajudam na nossa vida, né? E que às vezes servem de consolo, mas às vezes aquele versículo foi colocado em uma situação muito específica, direcionado a alguém específico. E esse é o caso da carta de Tessalonicenses. Não só da carta de Tessalonicenses, mas as outras também, né? Teve o propósito momentâneo, mas o Senhor, pela sua graça, preservou essas cartas e fizeram parte da Bíblia, da palavra composta de Deus, do cânon, né? E hoje estão aqui, porque foi aprouve ao Deus que essa palavra chegasse às nossas mãos e permanecesse. Então, irmãos, eu gostaria primariamente de olhar para essa carta no sentido momentâneo. O que essa carta foi para os Tessalonicenses? Então, a gente precisa olhar para os propósitos de Deus, para os fundamentos de Deus para aquela época e para aquele momento. Então, perguntas básicas que nós precisamos fazer, né?
e que podem nos ajudar a compreender um pouco mais sobre essa carta, por exemplo, mas de qualquer outra parte da Escritura. Quando que essa carta foi escrita, né? A gente leu versículos picados, mas só para não ler todo o texto, a gente talvez tomar muito tempo com a leitura, embora é importante e a palavra fala por si só. Mas a gente leu algumas porções picadas que nos vão dando pistas, né, e sinais dessas coisas. Por exemplo, se os irmãos abrirem em Atos 18:2, podem voltar a Atos, nós vamos olhar algumas coisas ali depois. A gente sabe que às vezes a Bíblia é difícil de cronometrar, porque ela não data as coisas, ou a maioria das coisas. Mas, por exemplo, ela deixa pistas, né? Se a gente ler Atos 18:2, nós vamos observar que houve um momento que Paulo estava em Corinto e que ele encontra Áquila, né? Priscila e Áquila, e Priscila e Áquila estão chegando vindos de Roma, e eles vieram em função do exílio, né, do decreto de Cláudio, para que os judeus se retirassem de lá. Então, esse é um evento importante, né? Ele mexeu com várias pessoas no mundo. Mas por que eu estou olhando para ele? Porque ele ajuda a datar quando isso aconteceu. Obviamente, existiam registros desse decreto. Então, isso nos dá uma pista de quando aconteceu esse momento em que Paulo que Lucas está registrando sobre isso, né? Então a gente já sabia que Paulo, nesse momento, tinha que estar em Corinto, né? Logo mais à frente, a gente leu o verso 11. Né? O verso 11 diz: E ali permaneceu por 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, a gente sabe que o nosso erro, segundo a data do decreto de Cláudio, é de 1 ano e 6 meses, para mais ou para menos. A gente não sabe exatamente que momento desse 1 ano e 6 meses isso aconteceu. Mas essa é uma das importâncias de a gente olhar para essas coisas. E qual é a importância de a gente talvez olhar essa época? E eu gostaria de falar isso de uma maneira um pouco mais ampla, tá? A importância disso. Eu não gostaria de olhar para isso só como a importância de vermos a data em que Paulo escreveu isso. Mas, de fato, a data e o período em que essas coisas aconteceram que tangem a vinda do nosso Senhor, a sua primeira vinda. Irmãos, o nosso Senhor não teria vindo se não fosse num exato momento adequado. Então, eu gostaria só de passar algumas coisas para fundamentar isso e a gente compreender o que estava acontecendo no mundo. A gente estava vindo de um mundo de impérios, que os impérios eles eram impositivos. Nós vemos o reino da Babilônia, nós vemos o reino da Pérsia. Então, esses reinos se levantavam e eles eram dominadores, né? Eles levavam as pessoas cativas, ficavam com os despojos, destruíam as cidades, e as pessoas elas eram totalmente submetidas ao governo daqueles que estavam dominando a região, as cidades, né? Então eles ficavam totalmente sujeitos. Mas houve um momento, pode botar a primeira imagem. Houve um momento, eu quero mostrar essa imagem aqui, vou explicar em seguida, depois houve um momento em que houve a tal da Pax Romana, tá? Essa Pax Romana foi apelidada assim depois, né? Ela começou com o imperador Augustus, mais ou menos 37 a.C. Então, 37 antes do nascimento do Nosso Senhor, mais ou menos, foi o período que iniciou essa tal da Pax Romana. Isso se estendeu por Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e até o reinado de Nero. Isso, depois do reinado de Nero, termina em 68, a gente tem 1 ano e meio, mais ou menos, que ocorrem 4 imperadores em Roma, e aí entra, logo depois disso, um outro imperador, que agora não lembro o nome dele, que aí vira o ano 70, e o ano 70 a gente sabe o que aconteceu, destruição do templo, né? Então, qual é a importância disso que aconteceu? A Pax Romana, irmãos,
foi um momento em que a política de domínio de Roma, ela era diferente de tudo que estava acontecendo antes. A política deles era assim: nós vamos dominar, eles vão nos pagar impostos, mas vão ter a sua liberdade. Nós não vamos interferir na cultura religiosa deles, na vida normal deles, mas eles não podem infringir as nossas leis, as nossas regras. Então eles tinham uma certa liberdade. Então por isso que foi apelidado de Pax Romana, ou Paz Romana, né? Então eles tinham essa liberdade de não interferir. E um dos exemplos disso, a gente pode ver em João 18:31. João 18:31, a gente vê o posicionamento de Pilatos perante o nosso Senhor. 18:31 diz o seguinte: replicou-lhe Pilatos, falando ao Senhor, desculpa, não ao Senhor, falando aos que tinham entregado o Senhor: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Então a gente já percebe aqui que Pilatos, ele já diz assim: olha, isso não faz parte da minha incumbência. Julguem vocês, isso não faz parte dos decretos de Roma. Então a Pax Romana, ela dava essa liberdade. Então, se é um crime religioso, a gente não se envolve. Agora, se for um crime político, aí sim, aí é conosco. Então eles tinham essa liberdade. E até, aproveitando só para comentar isso, a gente vai vendo como os quadros vão se encaixando, né? A gente vai ver o que eles respondem, né? Responderam os judeus: a nós não é lícito matar ninguém. Não é lícito, mas eles vão conduzir o Senhor à morte. Então, a gente vê nesse momento que o Senhor está preparando as coisas para se encaixar, né? O momento que o Senhor dá aquele período de 37 a 68 prioritariamente, esse momento de paz, ele foi essencial para que a palavra do Senhor começasse a ser difundida, para que o Senhor viesse e conseguisse ter seu ministério aberto sem ter sido oprimido pelo próprio sistema político da época. Então, irmãos, a gente começa a ver aqui a importância das coisas que estavam acontecendo naquele período. Então eles tinham essa liberdade de vir, né? Por mais que houver algumas situações, por exemplo, esse decreto de Cláudio, né, que os judeus se retirassem de Roma, né, mas em volta os outros povos que eram dominados, haviam essas políticas mais locais e com essas liberdades. O segundo ponto importante que a gente vê, e que foi de fato um dos grandes auxílios para que isso cooperasse com toda a obra de propagação do Evangelho, é uma coisa que a gente vai ver. Pode passar duas imagens ali, as construções das estradas do reinado de Roma. Essa imagem, ela está disponível num site que eu não lembro o nome dela agora, né? É tipo um Google Earth, só que específico para as estradas de Roma construídas na época imperial de Roma. Então, na época de Jesus era um pouquinho menos. É um pouco difícil de ver aqui os risquinhos vermelhos, mas não parece um emaranhado de estradas já. Acho que todos conseguem ver claramente, né? Aqui a gente vê Portugal, Espanha, Inglaterra lá em cima. Então, assim, a gente vê que Roma realmente construiu muitas e muitas estradas. Pode passar as imagens ali. Aqui a gente já vê, então, a questão da Itália, né? Grécia e Ásia Menor, né? Pode passar mais um. E aqui, irmãos, é a região que a gente vai se deter, tá? E depois eu vou passar um pouquinho. Então, só para citar os irmãos, aqui em cima a gente tem Tessalônica, tá? Aqui embaixo é a Acaia, a região da Acaia aqui embaixo, né? Aqui, se não me engano, está Corinto. Não, desculpa. Aqui embaixo Corinto e aqui Atenas. Está bem ruim a imagem, não dá para ter certeza, né? Aqui Corinto e aqui Atenas. Então, Paulo estava aqui em cima, em Tessalônica, né? Pode voltar duas imagens, tá? Mais um. Então, assim, só para a gente recuperar esse trajeto dele.
né? Ele está fazendo a segunda viagem missionária, né? Ele sai de Jerusalém com Silas, tem aquela dissensão com Barnabé, então ele sai da Palestina, né? Passa Damascus, vai vindo, passa Tarsus, e ele vem parar em Trode, né? Em Trode se junta a ele Timóteo. E aí, em Trode, que tem aquela situação que a gente leu agora há pouco, que tem aquela visão, né? Então, eles tentam ir para Bitínia, eles tentam ir para todos os outros lados, mas o Espírito do Senhor não deixa ele ir. E aí, o que acontece? Então ele vai para Samotrácia, Filipos, a Polônia e depois Filipos. E aí depois de Filipos ele vai sentido a Tessalônica. Tá? Está aqui marcado, nesse cantinho. Tá? Então essa é a segunda viagem dele. Então assim, a visão que ele tem ocorreu em Trode. Só para a gente entender, né, irmãos, que essas coisas, as estradas, tudo isso não está sendo por acaso, né? Vai para a última imagem, Ian. Desculpa, irmãos, eu estou correndo para frente e para trás, mas estou tentando deixar isso claro. Essa era uma das vias mais importantes que existia naquela época. Essa é uma via que se chama Via Ignácia. Ela começa lá em Istambul, que é a atual Istambul hoje, né? E vai até Durrës, né? Então ela vai da Turquia, né, até o outro lado da Grécia, né? Eu não me lembro quantos quilômetros que são, eu vi isso, mas não gravei. Então assim, ela é uma via muito grande e ela permanece daquela época de Cristo, né? Ela é antecessora a Cristo, a via, e ela permanece até hoje, né? É uma estrada pavimentada. Então qual a importância disso? Nesse período romano, as coisas começaram a fluir mais, o comércio começou a fluir mais, e a construção das estradas facilitou o acesso aos lugares. Então, obviamente, isso para a divulgação do Evangelho, para que as pessoas tivessem meios de cumprir o seu papel missionário, era muito mais fácil. Tanto que a gente percebe aqui no texto o que os tessalônicos falam, né? Chegaram até nós. Não sei se vocês perceberam essa frase deles. Verso 6 de Atos 17. Ele diz assim: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Então assim, a gente vai ver que a notícia já tinha chegado lá. O Evangelho ainda não. Mas a gente vê que a fama do nosso Senhor estava correndo. Então, assim, a gente vê a importância disso, né? A gente não sabe como funcionava o fluxo exatamente daquela época, né? Mas, assim, isso tudo era preparação do Senhor para a sua vinda, né? Aí faz ainda mais sentido a gente ler Eclesiastes 3:1, né? Tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo propósito. Se não fosse nesse período de paz romano, seria muito difícil a propagação do Evangelho. Seria muito difícil o ministério público do nosso Senhor. Amém, irmãos? Bom, então, voltando agora para outra pergunta. Essa pergunta foi o tempo, né? Quando que isso aconteceu? Então, por volta do ano 57, pode voltar na primeira imagem? Desculpa. Por volta do ano 52, né? Aqui a gente tem, na primeira imagem, então, uma cronologia mais ou menos da vida de Paulo. Tá? Então, o que aconteceu durante a vida dele? Tá? Então, ele tem seu primeiro... Deixa eu ver aqui. Tem o momento da conversão, né? No Império de Tibério, né? Aqui começa com a ressurreição de Cristo, no ano 30, né? Então começa a datar daqui para frente. Então há um período aqui em que Cristo ressurge e ocorre a ressurreição, né? Óbvio, tudo isso aqui são datas que são estipuladas, né? Por eventos, né? Por registros, né? Então assim, sempre tem uma oscilação, mas tem pontos que dão uma precisão muito boa. Que é o caso aqui, então, da primeira carta de Tessalonicenses,
né? Que ocorre, óbvio, na viagem missionária de Paulo, né? E mais ou menos em volta do ano 52, tá, irmãos? Então, a carta, óbvio, ela ocorre depois, posteriormente, a visita a Paulo a Tessalônica, tá? A gente sempre tem que ter isso em mente. Ele visita Tessalônica e depois ele escreve a carta. Então aqui é a segunda viagem. Então ele escreve ainda essa carta durante a segunda viagem. Ele não terminou a viagem para enviar a carta. Ele está ainda durante essa viagem. Só para vocês entenderem, irmãos, quando fala de primeira viagem, quer dizer que ele fechou um ciclo. Ele começou num ponto, fez toda a volta e voltou. Então é o que acontece na primeira viagem, né? Ele sai de Jerusalém, faz todo o ciclo dele e retorna a Jerusalém. A segunda viagem, mesma coisa, ele retorna a Jerusalém. A terceira viagem, a mesma coisa. Amém, irmãos? Tá? Então, só para a gente perceber, então assim, isso acontece mais ou menos por volta do ano 52, tá? Alguns datam em torno de 49, 52. Pode ir? Uma coisa importante também que a gente observa no ministério de Paulo, o primeiro lugar que ele tenta levar a palavra de Deus a algum lugar quando ele chega, sempre nas sinagogas, né? A gente parece um pouco diferente, né, do que o Nosso Senhor, ele parece que começa com os gentios, né? E ele já sabe que vai ser rejeitado pelos judeus. Então, mas ele vai aos judeus justamente porque ele tinha uma boa recomendação judaica, né? O currículo dele era de formação judaica. Então, Paulo, quando vai começar os seus ministérios, as suas ministrações nos locais, ele sempre começa com os judeus. Tá? Então, o que acontece aqui? Ele fica em Tessalônica, o que a gente sabe, 3 sábados que é dito, né? Então, eu estou tentando situar os irmãos, tá? Ó, eu só vou ler aqui, ó, 17, verso 2. Diz assim: Paulo, segundo o seu costume dele, ir pregar nas sinagogas, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Então a gente sabe que o período que Paulo passou com os Tessalonicenses falando da palavra de Deus, foram 3 sábados que a gente tem de que é claro que ele foi ministrar entre os judeus, porque ele foi à sinagoga. Agora, a gente sabe que se ele passou pelo menos 3 sábados, ele passou pelo menos então 3 semanas em Tessalônica, porque ele teve que chegar à cidade, teve que achar o que fazer, onde ficar, né? Se aproximar de alguém. E a gente vê aqui Jason, que foi um local que ele se hospedou, né? E que devia ser alguém convertido também, que recebeu o Senhor, ou que já tinha tido alguma instrução. Então, Paulo fica, alguns estimam, 1 mês, 1 mês e meio, o período dele em Tessalônica. Para a gente ver que, às vezes, esse 1 mês e meio parece ser pouco, né? Às vezes parece que 1 mês e meio não dá tempo de converter, de fazer uma ministração, uma obra tal que converta, que gere a conversão nas pessoas. Mas a gente lembra do sonho anterior. O varão macedônio, pedindo para ele passar para lá. Então, irmãos, o tempo de Paulo em Tessalônica é muito, muito pequeno. Paulo não tem muito tempo para ficar ali, né? Porque logo ele é perseguido, logo ele é afligido, e os irmãos preparam a partida para ele, e ele sai e vai em direção a Bereia. Então, dando esse panorama, o que acontece? Paulo sai de Tessalônica, vai a Bereia. O que acontece em Bereia? Que era logo ali do lado. Os judeus que tinham sido movidos de inveja, o que eles fizeram? Eles foram até Bereia atormentar a vida de Paulo. Só que aqui, claro, eu estou falando Paulo, irmãos, mas lembrem, Paulo
Silas, Silvano, que é o mesmo Silvano, e Timóteo. Então, Paulo vai a Bereia, os judeus vão lá incomodar. Bom, se aqui pertinho a coisa está incomodando, então eles preparam de novo uma partida para Paulo. Aí agora ele vai para Atenas. Em Atenas, a gente tem aquela cena em que Paulo começa a caminhar na cidade, ele está sozinho. Timóteo e Silas não foram com ele. Inclusive, não se tem certeza disso, se suspeita que Silas e Timóteo ficaram em Bereia e Timóteo voltou a Tessalônica. A gente vai ver isso na carta mais para frente. E Timóteo tenha voltado a Tessalônica a partir de Bereia. E depois Timóteo volta a Bereia com Silas e aí os dois vão encontrar Paulo em Atenas. Bom, Paulo então ministra em Atenas, está em Atenas e começa a se revoltar com a idolatria, né? Então a gente vê que Atenas ali era o centro da cultura regional, né? Aquela região da Grécia, que seria a Acaia na época, né? Então a gente tem ao norte a região da Macedônia, que é onde faz parte a Tessalônica, e a gente tem ao sul, volta lá no mapa. Aqui, ó. Aqui a gente tem Corinto, que faz parte da Acaia, né? E a Acaia é toda essa região aqui, ó. E a Macedônia lá para cima, tá? Então, aí Paulo já sai da Macedônia, vai para Atenas, deixa então o Timóteo e o Silas, e ele tem toda aquela cena que acontece com ele. Eles levam ele para a Europa. Aí interrogam ele quem que é esse tagarela, né? Tem todas aquelas perguntas que a gente não leu, né? E aí, então depois disso, Paulo sai de Atenas e vai a Corinto, tá? Então lá em Corinto tem aquele verso final que a gente leu, que ele permanece 1 ano e meio, porque aí óbvio depois os outros encontram ele. Então isso é para entender a história. Mas o que é importante disso, irmãos? Essa região ela era fortemente influenciada pela cultura grega. E a gente leu 2 versículos desse discurso, desse momento que Paulo passa na Grécia, dizendo Grécia, né? Que revela um pouco dessa cultura deles. Então a primeira coisa que a gente percebeu, eles eram fortemente idólatras. O que Paulo diz, ele se revoltava face à tamanha idolatria deles. Então Paulo tem uma aversão, né? E ele usa e encontra no meio da idolatria deles aquela estátua ao Deus desconhecido, né? Então ele usa aquilo ali como uma porta para divulgar o Senhor no meio deles. Mas uma outra coisa que a gente leu lá no final do capítulo 17 é que quando Paulo toca no assunto da ressurreição, o que eles dizem? Acerca desse assunto, nós vamos te ouvir outro dia. Eles não aceitavam que pudesse haver a ressurreição. Então, a gente vê duas características da cultura regional, cuja qual os tessalonicenses estavam inseridos. Eles eram fortemente idólatras e eles também não acreditavam na ressurreição. Mas tem coisas a mais disso, que a gente às vezes não encontra explícito nas escrituras, mas nós vamos ver na carta, né? Tudo por indiretas, vamos dizer. Eles provavelmente eram um povo que tinha muita promiscuidade sexual, por causa da cultura grega também. Existiam prostitutas cultuais, a própria cultura religiosa, né, incentivava isso. Então, isso já vinha de muito antes. Então, essa era a cultura e isso era o que aconteceu quando Paulo chega em Tessalônica, né? Ele já vê esse povo com uma cultura totalmente diferente, né? Uma cultura, vamos dizer, pesada, né, nesse sentido. Mas havia judeus ali e tinham sua sinagoga. Então, irmãos,
esse foi o plano de fundo básico para a gente entender o que estava acontecendo e quem eram essas pessoas. Agora, depois da pregação de Paulo, óbvio que alguém se converteu, né? E eu só queria chamar a atenção para quais foram os que se converteram. Então, eu queria ler o versículo 4 aqui do capítulo 17. Diz assim: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e não muitas mulheres distintas. E muitas mulheres distintas. Então a gente vê aqui quem foi os primeiros convertidos, né? Então a gente vê que foram esses poucos judeus, né? Muitos poucos, alguns foram persuadidos. Até a palavra persuadidos dá a sensação de que eles foram movidos aí pro lado de Paulo, mas ainda não era aquilo, né? Agora, ele fala assim, uma numerosa multidão de gregos piedosos. Então, a maior parte da assembleia que se formou em Tessalônica é composta por gregos. Pessoas que vieram dessa cultura que a gente acabou de mencionar. Idólatra, com promiscuidade sexual e que não iria crer na ressurreição. Um povo com uma cultura muito diferente. Mas também essas distintas mulheres, a gente pode melhorar esse termo. O original quer dizer mulheres de posição. Ou seja, mulheres tinham algum tipo de posicionamento social elevado. Então, não foram muitas, né? Então, mulheres com posição social elevada. Tá, irmãos? Então, esse foi o tipo de pessoas que fez parte da cultura dessa igreja de Tessalônica, né? Então, havia um misto ali, né, em maior parte gregos, e quando a carta é direcionada para essa cultura, para essas pessoas, segundo o que eles estavam vivendo. Tá, irmãos? A gente vê claramente, só mencionar um versículo da carta, em 1 Tessalonicenses 1:9, a gente vê como, e uma prova de que a idolatria fazia parte da vida daqueles que se converteram. Porque ele vai dizer assim na segunda parte: deixando os ídolos, vos converteste a Deus. Eles deixaram os ídolos. Então, aquilo que era a vida deles já estava fazendo efeito a conversão. Eles deixaram os ídolos. Então, uma parte daquela cultura, de tudo que eles tinham, já estava indo por água abaixo. Então, o Senhor já estava fazendo uma obra. É óbvio, nós vamos ver na carta isso, em como o Senhor trabalhou na vida deles, né? E a mudança que eles tiveram. Tá? Então, só para mencionar esse versículo, né? Então, a gente sabe que os judeus já não tinham mais ídolos, né? Mas eles, a partir desse momento da ministração, eles deixam os ídolos, eles começam a servir a Deus, e aí é uma coisa mais importante. Pode passar o verso 10. Para aguardar do céu o seu filho. Eles começaram a compreender a ressurreição. Porque se eles entenderam que Jesus voltaria, é porque eles compreenderam que Jesus ressuscitou. Então, a gente vê claramente que essas características fizeram parte. A parte da promiscuidade sexual a gente vai ver no capítulo 4, né? Algo que Paulo vai tratar na vida deles. Uma coisa importante, irmãos, quando a gente fala de ressurreição, isso talvez é um dos motivos porque muitos dos escritos da palavra, do assunto da morte, é tangido no Novo Testamento. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas é muito usada a palavra dorme. Né? Eu não vou dizer a maior parte, mas em grande parte, né,
é usada a palavra dorme. E parece que até Paulo tem o cuidado de usar essa palavra quando ele vai falar sobre os que dormem, no capítulo 4, em função também do cuidado para com eles. A morte sempre é uma coisa aterrorizante para o homem. Nós sabemos que o último inimigo a ser vencido é a morte, né? A gente vai ler lá em Hebreus 2, né, que ele livrou a todos aqueles que com o pavor da morte. Então, a morte ela é algo pesado. Mas, se a gente for olhar no Novo Testamento, o tom que a morte é falada, dorme, a gente começa a entender uma coisa diferente. Que falar da morte, a gente passa a entender a morte como algo que é um estágio, uma passagem, um período. Compreende? Porque assim, tu tá dormindo, tu espera que tu vai acordar. Então o tom muda. Então, a partir do momento que nós temos uma esperança no nosso Senhor, e nós cremos no nosso Senhor, o peso não é mais o da morte, mas o peso é o do sono. Então, a gente tem a esperança que vamos acordar. E essa é a garantia que o nosso Senhor nos dá. Então, quando Paulo vai falar com eles sobre assuntos pesados, como esse, por exemplo, embora eles já creram, até Paulo também tem esse cuidado, né? Ele só vai mencionar os mortos, né? Ele só fala dos mortos, mas não da morte em si. Ele tem até esse cuidado. Então, ele fala com essa suavidade, irmãos. E Paulo também vai introduzir o assunto do consolo referente à ressurreição. Então, esses são alguns temas que Paulo vai tanger referente a tudo isso que era da cultura deles. Os judeus também demoraram muito para começar a aceitar a ressurreição. Basicamente, até Isaías não se falava em ressurreição. Depois de Isaías, começou a se falar em ressurreição. Tanto que começou o farisaísmo, né? Começou a divergir tanto, né? Que começaram a acontecer várias coisas, né? Eles começaram assim, tipo, eu vou ressuscitar, tá? Aí tu lê as profecias de Ezequiel. Bom, então vai juntar osso com osso, vai subir carne, né? O corpo vai se formar de novo, né? Porque o Senhor diz, Ezequiel, profetiza, né? E eles viverão. Então, aí o pessoal começou a pensar assim, mas a gente enterra todo mundo junto no mesmo lugar, vai que junta o osso errado, né? De repente minha perna é um pouco mais comprida, né? Daí pega o osso, né? Então eles começaram a pensar tanto nisso depois, que começaram a fazer o quê? Não, agora a gente vai sepultar diferente, a gente vai fazer uma caixinha para os ossos de cada um. Então depois que a pessoa tinha morrido, tinha apodrecido, daí eles juntavam os ossos e colocavam nas caixinhas, né? Se algum irmão visitar o Monte das Oliveiras, é exatamente isso que tem dentro das tumbas. Um monte de caixinhas cheias de ossos, né? Então, para a gente ver como faltou deles a compreensão de que Deus é poderoso e que a ressurreição não vai ser exatamente da mesma forma que nós nascemos, né? Nós vamos ter um corpo glorificado. Meu irmão, só para fazer assim, esse adendo. Agora, uma coisa importante, eu queria ler João, capítulo 1, verso 12, verso 11 e 12. Por que Paulo prioritariamente prega aos judeus dos lugares? Né, como o seu costume, como dizia ali. Porque o Senhor inicialmente veio para os seus. Então, Paulo sempre iria procurar prioritariamente os seus. Por mais que ele foi enviado a pregar a palavra para os gentios, ele começava pelos que foram chamados pelo Senhor. Então, inicialmente, Paulo prega para essas pessoas. Mas a gente vê que os seus não receberam, que é o verso 12. Então, a gente vê esses versículos se encaixando em Tessalônica. Ele veio para os seus, os judeus não receberam o Senhor, não se receberam Paulo. Mas agora, ele diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, irmãos, isso é muito claro no livro de Tessalonicenses. O que aconteceu em Tessalônica. Paulo prega aos judeus, os judeus rejeitam.
Eles não recebem ao Senhor. Mas quem recebeu? Os outros. Os gregos, essas mulheres, os outros povos que estavam ali. O Senhor alcançou esses corações. O Senhor falou aos corações deles. E o lindo desse verso é que ele diz assim: deu-lhes o poder de serem feitos crianças de Deus. Esse é o original, a palavra ali é tecnon. Então eles passaram a ser crianças de Deus, filhinhos. Então agora eles vão precisar crescer, eles vão precisar ser instruídos, corrigidos, em tantas coisas. E interessante também que aqui quando João fala esse verso, ele diz que deu o poder. Abramos 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5. Olha como Paulo descreve o meio pelo qual o Evangelho chegou até eles. Ele vai dizer o seguinte: porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas como ele chegou? Sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena condição. Então, a palavra chegou a eles com a força e o poder do Espírito Santo. Então, esses que foram convertidos, que foram unidos, que foram integrados no corpo de Cristo, eles começaram a ter esse poder. Por mais que eram crianças, por mais que, vamos dizer, bebezinhos, que iam precisar aprender a pegar todo o leite, ter o leite, né, crescer, aprender, para depois começar a ter o leite sólido, o alimento sólido. Então, eles precisariam dessa etapa. Mas a palavra chegou com poder. Irmãos, uma coisa que eu acho que é importante para nós, e talvez esses versos falem, os judeus, eles se achavam conhecedores da lei. Eles se julgavam acima dos povos porque eles foram escolhidos por Deus, eles tiveram a palavra revelada, o Senhor se revelou a eles, enviou profetas, enviou leis, as leis, os seus preceitos, os seus mandamentos, mas eles perderam a essência. Eles perderam a essência. Então, a gente vê no farisaísmo que essa essência foi perdida. Então, Paulo, quando ele leva a palavra aos fariseus, aos judeus nas sinagogas, ele está sendo rejeitado. Mas quem está sendo rejeitado, de fato, não é Paulo. É o próprio Deus, como ele já estava sendo rejeitado. A gente vê Paulo, ele lá em Filipenses 3, ele discorre de todas as qualificações que ele tinha como judeu. Mas ele diz, tudo isso para mim virou perda. Por que eu quero colocar isso, irmãos? Porque não há nada que a gente possa fazer por ser um eleito, a não ser depender do Senhor. Porque a gente não pode, de maneira alguma, se achar que, porque somos um povo salvo, filiado, que somos um povo que o Senhor concede o seu Santo Espírito, que temos alguma vantagem sobre alguém, ou que, porque temos essa condição, somos melhor que alguém. Nós temos que ter cuidado para a gente não cair, daqui a pouco, no erro dos próprios judeus, se tornarem fariseus, achando que são conhecedores da lei. Eu não vou ler, mas os irmãos podem ler Romanos 2, do 17 em diante, e vão ver como os judeus se julgavam. Agora, quando a gente faz alguma coisa, quando Paulo fazia alguma coisa, quando todos esses apóstolos enviados do Senhor faziam alguma coisa, eles tinham algo junto com eles. Eu queria só ler um versículo para posicionar isso.
Atos 11, 21, diz o seguinte. Deixa eu ler o 20 também. Eu vou ler o 19, tá? 11, 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Os judeus. Então eles estavam restritos. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos. Alguns, poucos. Anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Agora olha o verso 21. A mão do Senhor estava com eles. E muitos crentes se converteram. Amados irmãos, não adianta nós fazermos o maior empenho do mundo, nós termos o maior conhecimento bíblico, teológico, seja o que for do mundo, e tentar fazer alguma coisa que se chame, ou que julguemos ser obra do Senhor, que vai ter algum tipo de fruto ou efeito, se não tiver a mão do Senhor. Se a gente for olhar para Êxodo, como o Senhor fala com Moisés a respeito de todas as coisas que Moisés haveria de fazer, o Senhor fez com mão poderosa, com o braço estendido, mas ele dizia para Moisés: estende tua mão sobre a água, pega com a mão teu cajado. A mão estava sempre envolvida, mas a mão do Senhor estava sobre a mão de Moisés. Então, irmãos, a gente não tem nenhuma vantagem sobre os judeus se nós formos ver nesse sentido. Nós somos completamente iguais e temos que ter os mesmos cuidados. Lembra de Laodiceia? Nós estamos numa época em que a igreja de Laodiceia existe, né? Além de outras características de outras igrejas. Mas o que Laodiceia disse? Eu sou rica, abastada, não tenho necessidade de nada. Né? E o Senhor aconselha Laodiceia: compra um colírio. Na verdade, tu não está vendo. Então, a gente tem que sempre voltar para essas realidades do Senhor e entender que é Ele que faz alguma coisa nas nossas vidas. Senão, tudo vai virar obra da carne. E a gente sabe, segundo 1 Coríntios 3, que a obra vai ser provada. E a obra que foi feita, seja feno, palha, não bate cima. Amém, irmãos? E, irmãos, junto a isso, a gente não pode separar o fato de que aquilo era de fato a vontade do Senhor. A gente leu esses versículos em Atos 16, do 6 ao 10. A gente viu que o Senhor impede 2 vezes Paulo de ir para o que ele achava que deveria fazer. E isso talvez mostra como nós temos que lidar com a vontade do Senhor. Nós, às vezes, temos uma percepção de que talvez determinado caminho, determinada coisa é melhor. Paulo queria ir para outras regiões, mas Paulo estava sensível ao falar do Senhor. Inclusive, óbvio, no final ele tem aquele sonho, né, que é muito claro para ele, do direcionamento do Senhor. Mas a gente vê que Paulo tinha o encargo de ir. Ele queria pregar, ele queria levar o Evangelho adiante. Mas a direção que Paulo precisa é uma direção do Senhor. Então a gente vê que o Senhor está conduzindo a sua palavra e os seus mensageiros como ele queria que a coisa acontecesse. Paulo é o primeiro a chegar na Europa dos apóstolos, dos enviados diretos do Senhor. Se a gente for recordar os históricos do livro de Atos, nós vamos concluir que já existiam cristãos em Roma, por exemplo. Porque quando acontece Pentecostes, haviam pessoas de várias regiões e línguas, judeus que tinham vindo celebrar a Páscoa e que estavam em Jerusalém. Então, muito provavelmente, judeus que tinham ido que estavam em Jerusalém, tinham voltado a Roma.
Então, muito possível, alguns dos que se converteram nas pregações de Pedro voltaram a Roma e tinham fundado alguma igreja, né? Tanto que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele vai dizer que ele não quer edificar sobre fundamento alheio, ou seja, que não foi ele quem começou. Então ele até reconhece na igreja, na carta de Romanos, isso, não fui eu que edifiquei a igreja de Roma, né? Ele nunca tinha ido a Roma, inclusive. Tá? Eu só usar isso como exemplo. Então, Paulo, o Senhor usa Paulo como um precursor para começar a levar a palavra de uma maneira mais sólida, difundida e clara para a Europa. Começando então pela Macedônia, Acaia, né, e chegando nessa região que hoje é a Grécia. Então, ele foi o precursor. Né? Agora a gente pensa uma coisa comigo. Paulo foi obediente, né? E a gente lembrar daquele discurso que ele tem perante o rei Agripa, né? Ele vai dizer assim: porque, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. O Senhor havia na estrada de Damasco, caminho de Damasco, cegado Paulo e feito do Paulo alguém que iria ser um mensageiro de sua palavra. O Senhor diz a Ananias, né, que eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer, né, pelo meu nome. Então Paulo foi feito isso. Então, irmãos, ele vira alguém que compreendeu, testemunhou da vida do Senhor, tudo que ele já estava fazendo, mas ele é alguém obediente. Então, por causa disso, nós podemos dizer que, se não fosse a obediência de Paulo, nós não estaríamos aqui estudando 1 Tessalonicenses. Se Paulo não tivesse ido à região da Macedônia, se Paulo não tivesse parado em Filipos, se Paulo não tivesse parado em Tessalônica, se ele não tivesse pregado esses irmãos, a gente não teria essa carta de 1 Tessalonicenses. Então, às vezes, nós não nos damos conta o tamanho do impacto que tem, não na nossa vida principalmente, mas no corpo, de uma pequena obediência. Talvez se Paulo tivesse ido para Bitínia, ele poderia ter alcançado muitas pessoas. Mas, indo para Corinto, para ter 1 Tessalonicenses, né? Hoje a gente está aqui 2000 anos depois, e nós temos 1 e 2 Tessalonicenses, nós temos 1 Coríntios e 2 Coríntios, que são frutos que resultaram depois em função dessa segunda viagem. Então, irmãos, só para a gente entender, a obediência é algo fundamental na nossa vida. Buscar a direção do Senhor, percepção do que o Senhor quer para as nossas vidas. E porque, de fato, o propósito do Senhor é supremo em todos os seus caminhos. Eu gostaria de ler só um pequeno trecho em Isaías 46, versículo 10. Eu vou começar no 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Ouvi-me, vós, os que sois obstinados de coração e que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não está longe a minha salvação. Não está longe, desculpa. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Irmãos, eu não sei o que os irmãos acham desses versos, mas talvez sejam alguns dos versos mais claros que falam da soberania, da vontade do Senhor.
o Senhor vai cumprir o seu propósito. A palavra que o Senhor deu, seja por um, seja por outro, o Senhor vai cumprir propósitos. Eu não sei se os irmãos lembram, em Juízes, por que o Senhor usa Débora para matar o rei Císera? Porque Baraque não quis ir. Desculpa, não usa Débora. Débora diz, uma mulher vai matar, porque tu não quis ir. Isso, só corrigindo, desculpa, irmãos. Mas Débora que fala a Baraque, se tu não for, fique sabendo, por mão de uma mulher, que ele vai morrer. Então, a gente vê claro, devia ter sido Baraque. O Senhor não contou com o homem que ele precisava naquele momento. Ficou feio para Baraque, mas o propósito do Senhor foi cumprido. Então, irmãos, o Senhor ia cumprir. O Evangelho ia entrar na Europa. Paulo ia ser usado. Amém, irmãos? Agora, irmãos, o que cumpre a nós diante de tudo isso? Eu queria só ler mais um verso. Em Atos 13, 22. Hoje a gente andou bastante em Atos. O que o Senhor espera de nós e que se assemelha a Paulo? Mas eu acho que talvez esse rei seja um bom exemplo para a gente. Embora ele deslizou. Mas olha o que o Senhor fala ali. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Mas olha o final. Que fará toda a minha vontade. Davi tem várias coisas interessantes de Davi. Mas eu só mencionar duas coisas. O Senhor fala do coração, homem segundo o meu coração. Davi tinha uma percepção no coração sobre a vontade do Senhor. Eu não sei quando os seus irmãos lembram, quando Saul está na caverna, Davi vai por trás com a espada e corta a orla, né? O que disse que aconteceu com Davi? Bateu o seu coração. Logo ele sentiu o seu coração bater. O Davi percebeu que aquilo foi inadequado. A gente vai ver depois que os que estavam com Davi, os que acompanhavam Davi, eles vão dizer, mas por que tu não matou ele? Era a tua oportunidade. Ele compreendeu. Longe de mim estender a mão contra um ungido do Senhor. Davi compreendeu a vontade do Senhor ali. Mas Davi não compreendeu a vontade do Senhor quando ele levantou o censo. O que aconteceu quando levantou o censo? O coração dele bateu. Foi tarde. Irmãos, eu vou só falar uma frase que é um título de um livro, subtítulo de um livro que eu aconselho que os irmãos estudem. Uma das piores coisas na vida do homem é chegar ao fim da vida dele, e descobrir que andou por caminhos errados, e perceber que andou por todos os caminhos errados. Nós sempre vamos ter deslizes, mas será que a gente consulta o Senhor antes de dar o passo? Será que a gente olha para a vontade do Senhor? Né? O que a gente está percebendo? Será que não tem um varão macedônio implorando para a gente ir até lá? Será que não tem alguém que está na nossa frente gritando por ajuda e nós não vemos? Ou será que o nosso coração não está pedindo socorro e pedindo alimento do Senhor? E às vezes a gente não está alimentando. Amém, irmãos? Eu não vou estender mais, mas, irmãos, esse foi um fundamento para a gente compreender um pouco o que aconteceu com Paulo em Tessalônica. O porquê, o que acontecia com essa igreja, e que nós vamos ver adiante, a importância de todas as palavras que Paulo, Silas e Timóteo conduzem a eles. É muito interessante que a carta, eles sempre falam nós, nosso.
Paulo, ele escreve, eu imagino que Paulo estava escrevendo isso, né? E os outros estavam ali do lado, né? Juntos, né? Que eles tinham um peso em comum entre eles, por essa igreja de Tessalônica. Eles sabiam que a igreja de Tessalônica estava sendo atribulada. Aqueles judeus, pensa a pressão daqueles judeus, se eles... O Paulo saiu de Tessalônica, já não estava mais lá. Eles saíram de Tessalônica, foram incomodar Paulo em Bereia. Então imagina quanto que eles não estavam torturando o pessoal de Tessalônica, né? Então assim, eles estavam sofrendo uma forte pressão. Mas eles eram uma igreja cuja mão o Senhor colocou. Amém, irmãos? Amém. Amanhã nós vamos ver então, nós vamos iniciar uma segunda parte, só para dar uma direção para os irmãos, se os irmãos quiserem ver. Nós vamos estudar essa carta segundo 3 ângulos, segundo 3 divisões, melhor dizendo, sobre o ponto de vista da fé, sobre o ponto de vista do amor e sobre o ponto de vista da esperança. A ordem está invertida se a gente for comparar 1 Coríntios 13, né? Que diz assim: agora nos restam a fé, a esperança e o amor, né? O último é o amor. Mas o amor, na carta de 1 Tessalonicenses, ele está no centro. Porque a carta inteira fala de amor. Assim como a vida. Nós vamos ver a vida. Se tu procurar a palavra zoe, que é a palavra vida, no livro de Tessalonicenses, não existe. Mas a vida está em todo o livro. Então a gente vai perceber essas coisas no discorrer do livro. Amém, irmãos? Amém. Amado Deus, nós somos gratos, Deus, pela Tua palavra. E eu te peço, Senhor, que Tu seja gracioso para conosco, Senhor, em tudo que ouvimos de Ti e compreendemos, Senhor, do Teu falar, Deus. Coloque Tua mão sobre cada irmão, Senhor, continue falando aquilo que Tu queres, Senhor, em cada um de nós. Fica conosco, Pai, em Teu nome, Jesus. Amém. Amém.